Oi, gente, voltando aqui então para a segunda parte da oficina. Eu vou falar um pouquinho sobre a organização e a clareza dentro da estrutura do debate em cada uma das fases. Quais são as fases do debate de vocês? Alegações iniciais, perguntas, alegações finais. Lembrando que a tese, quem é favorável ao tema, sempre começa. Então, quem começa perguntando é a tese, quem encerra o debate falando primeiro as alegações finais é a tese, quem inicia o debate com as alegações iniciais é a tese. Então, a tese ela vai apresentar o tema, ela vai falar sobre, por exemplo, teoria geral do Estado, ciência e política, algum assunto dentro disso. Ela vai falar sobre o que é o tema, etc. E já vai começar a puxar argumentos favoráveis para ela. Então, qual é o primeiro bloquinho para a gente montar aqui? Fatos históricos e argumentos de renome. Então, falando aqui sobre teoria geral do Estado, fala de Hobbes, Rousseau, Maquiavel, Aristóteles, que escreve também um pouco sobre isso, Kant. Então, pode ir falando sobre isso. Ou fala sobre algum fato histórico. Como, por exemplo, não sei, se vou falar de Constituição, falar sobre ditadura, sobre quantas constituições a gente já teve, por que foram tantas. Segundo bloquinho, jurisprudência, dados, notícias, casos que são de renome, porque a gente já começa contextualizando por que a gente está debatendo aquilo. Depois a gente fala como que isso é visto hoje, como que isso é feito hoje. Depois fala da lei, supondo que seja um debate sobre ser favorável ou não a uma determinada lei. Fala que a lei está certa, que a lei tem esses pontos positivos. Assim a gente faz uma alegação inicial bacana. Lembrando que a alegação, eu acredito que as alegações iniciais são a parte que melhor tem para argumentar. Vocês conseguem trazer bastante argumentos bons tanto para a tese quanto para a antítese. Quando chegar às alegações iniciais da antítese, a mesma coisa. Ela vai falar os argumentos dela como se ela nem tivesse escutado as alegações iniciais da tese. A antítese faz a dela, só que é importante, igual eu vou falar mais pra frente, escutar as alegações iniciais do outro grupo para vocês poderem anotar quais foram as falhas e onde vocês podem atacar diretamente na parte das perguntas ou nas alegações finais. Findou alegações iniciais, tese fez, antítese fez, as perguntas. Se eu não me engano, são 3 perguntas por debate. Eu não sei se estou errado quanto a esse número, mas está lá no edital certinho, depois vocês dão uma lida. O que acontece? A tese começa perguntando, a antítese responde, a tese tem direito à réplica. Então, o que é legal aqui dentro das perguntas? Já ter pergunta pronta. Se são 3 perguntas, não faz só 3, gente. Faz, 5, 6. Façam mais perguntas, porque às vezes o debate está rodando muito sobre um tema só. Então você já começa a ficar esperto que é aquele tema que o grupo domina. Se é aquele tema que o grupo domina, a gente precisa achar um outro tema dentro do tema maior para perguntar. Então é sempre bom fazer perguntas sobre vários assuntos dentro do assunto principal. Porque aí vocês selecionam as que vocês vão fazer, mas qualquer coisa no meio do debate, vocês conseguem ter a calma e a organização para escolher uma outra ali. Cuidado na questão das perguntas é a seguinte, pergunta muito grande. Ano passado a gente teve um caso, a gente estava no debate, e o menino fez uma pergunta que ele ficou muito tempo perguntando, ele gastou todo o tempo que ele tinha de pergunta. O que não é um problema, mas assim, ficou uma pergunta muito maçante. E a gente que estava na banca acabou até se perdendo na pergunta. E aí a gente parou o debate e perguntou, mas o que você quer dizer? E até a pessoa que estava perguntando não estava entendendo o que ela estava querendo dizer. Então aí fica muito difícil para outra pessoa responder, e isso a banca vai levar em consideração. Então, perguntas bem formuladas, mas não precisa ser tão grande assim. A gente fez um debate sobre a legalidade ou não do processo do ex-presidente Lula. Isso foi um debate do clube e não do projeto. O meu grupo
a gente foi fazer uma pergunta sobre a corrupção e a gente fez uma pergunta de 4 linhas. No final da pergunta, a gente perguntou assim: quando que se encerra o intercrimes? Então a gente queria saber quando que era consumado o crime. Só que a gente trocou as palavras porque a gente sabia que se a gente falasse de intercrimes, o outro grupo ia ficar meio balançado. Não que o outro grupo não saberia responder, é porque assim, quando a gente tá no debate, a gente fica nervoso. É normal. A pessoa mais calma do mundo fica tensa, o emocional atrapalha. E é nesse ponto que acaba tendo falhas. Então a gente resolveu trocar porque a gente achou que talvez o outro grupo ia demorar um pouco para responder por ficar com receio, porque eles estão escutando, mas eles têm esse nervosismo e isso acaba contrabalanceando. Então, sempre que vocês formularem as perguntas que vocês vão fazer, formula também as possíveis respostas que o outro grupo vai dar. Porque se você já imagina como ele vai responder, você já sabe como replicar. Então, você já tem tudo preparadinho, tudo muito bem organizado. Agora, se ele responde de um jeito que você nunca imaginou, que você não saberia o que falar, aí que vem essa parte da clareza, de você sentar e entender que você sabe aquele tema e que você vai replicar da forma como foi respondido, mesmo você não tendo se preparado para aquela situação. E assim, é por isso que também é importante, igual eu falei lá no começo, escutar o que o outro está perguntando, o que o outro está respondendo. Porque se você responde algo que não foi perguntado, o outro vai replicar sim. Mas você não respondeu o que eu perguntei. E aí ele consegue trazer mais um argumento que ele não tinha trazido antes. Então, sempre escutar a pergunta, escutar a resposta e escutar a réplica, porque às vezes você consegue utilizar de algum deslize que eles deram na réplica na hora das alegações finais. Certo? Muito bem. Agora, alegações finais. As alegações finais é um resumão do que foi falado no debate. Então, você não pode trazer argumento novo, só coisas que já foram faladas. O que normalmente eu fazia quando tinha as alegações finais ficavam para mim? Eu olhava o que a pessoa que está fazendo as alegações iniciais ia falar, dou uma olhada nas perguntas, formulava um resuminho. Na hora do debate, eu ia anotando as pontas soltas que o grupo deixou, tanto o meu grupo como o outro, o meu adversário, como bater bastante na tecla dos pontos fracos, porque às vezes as pessoas não cobriram certinho os pontos fracos delas, e então fica muito fácil de derrubar. Quando no meio do debate, se a pessoa consegue sair dessa situação, aí já é uma outra questão. Então, eu fazia um resuminho e ia anotando ao longo do debate o que eu ia falar. E aí, eu conseguia trazer os argumentos novamente, esclarecer melhor os argumentos da minha equipe e atacar um pouco a outra equipe. Porque é esse embate, de tentar convencer de qual equipe, de qual argumentação é melhor. Então, na questão assim, da estrutura em si do debate, gente, sempre é bom vocês escolherem uns 4 temas. 4 temas dentro do tema maior. Por quê? Se vocês falarem sobre todos, vocês vão se perder. Vocês não vão conseguir estudar os temas corretamente e vocês vão ficar sem argumentos. Quando alguém chegar e perguntar, vocês não vão saber responder. Então, é ter conhecimento, sim, do tema total, mas focar os seus argumentos nos temas menores, para vocês não se perderem na hora de organizar a fala e para ter clareza também na hora de falar. Porque se você começar a tacar muita informação, não fica claro. Você precisa ter uma linha de raciocínio e bloquinhos que combinem entre si para se construir. Se eu coloco bloquinhos que não tem nada a ver um com o outro, na hora que eu bato, cai muito fácil tudo. E eu não quero construir sempre bases sólidas e argumentos sólidos. Outra questão também que eu acho muito importante falar, que muita gente usa, é o direito comparado. Então, comparar as nossas leis aqui com as leis de outro país. Eu não gosto muito, eu acho muito delicado, uma questão muito delicada. E assim, se for usar direito comparado, tenta pegar países que são parecidos com o Brasil. Então, países que têm um sistema legal parecido com o nosso,
e uma construção social parecida com a nossa, porque as leis, elas decorrem do meio que a gente está inserido. Então, se a gente está numa sociedade muito diferente da nossa, vão ser leis totalmente diferentes da nossa, são institutos diferentes do nosso. E não dá para saber se aqui esses mesmos institutos vão ser eficientes. O pessoal ama Dinamarca, né? Ama onde todo mundo quer chegar, em questão de qualidade de vida e etc. Mas é um país que é totalmente diferente do nosso, geograficamente diferente. Olha o nosso tamanho perto da Dinamarca. Olha a estrutura social deles, olha a nossa história, olha a deles. Então é muito difícil o direito comparado, por exemplo, com a Dinamarca. Com os Estados Unidos também é bem complicado, porque a gente tem um sistema legal totalmente baseado em leis, né? Em interpretação da lei, enquanto nos Estados Unidos é muito precedente. Então, assim, tenta procurar algum país aqui da América Latina que teve uma formação igualzinha à nossa, né? De colonização, depois ditaduras na mesma época, enfim, que tem uma sociedade parecida com a nossa, que tem bases histórico-culturais iguais à nossa, que é muito mais fácil de você usar o direito comparado nessa questão. Muito legal trazer a discussão de doutrina. Vocês vão ver que os temas dos debates geralmente têm bastante campo para discussão. Muito, muito cuidado com os institutos também, gente. Se é roubo, não é furto. Não são sinônimos. Um instituto é totalmente diferente do outro, certo? Se, no caso do direito civil, né? Se for empresa de pequeno porte, é empresa de pequeno porte, não é microempresa. Porque são diferenciações. No direito é muito difícil a gente ter sinônimos. Então, não tenta fazer esses paralelos. Usa o instituto conforme ele está descrito em lei e ele está descrito na doutrina. Não tenta achar comparações, tá? Porque isso acaba perdendo ponto, que parece que vocês não conhecem o debate, vocês não conhecem o que vocês estão conversando sobre. Outro ponto bem importante também é o seguinte: vocês estão me vendo falar muito eu acho, eu acredito, faz assim, etc. Porque é uma oficina. Mas sempre que vocês forem falar algo no debate, nunca fala eu acho. Falar sobre esse tema, a tese se posiciona dessa maneira. Nunca coloca essa subjetividade dentro do debate. Em alguns casos, vocês vão ver os casinhos depois, dá para usar um pouco de subjetividade ali nos temas, mas não pautar todo o debate nisso. Pode ser algo falado no começo das alegações iniciais, por exemplo, mas focar bem no direito, nos princípios, no instituto, entender realmente o que aquele instituto quer dizer, e nunca esse subjetivismo do eu acho, do eu acredito. É sempre essa corrente pensa dessa forma, essa corrente segue essa ideia, a doutrina majoritária fala sobre isso dessa forma, porque, como eu falei antes, legitimidade. A gente quer sempre trazer legitimidade para nossa fala. E a gente sozinho achar alguma coisa dentro de um debate não é legítimo. Se for numa mesa de bar, se estiver conversando, enfim, tudo bem. Mas não num debate técnico e científico como é o que a gente faz aqui. Bom, gente, eram essas as diquinhas que eu tinha para dar. Era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu queria agradecer muito pela paciência, por ter acompanhado até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. E eu vou deixar meus contatos na descrição do vídeo, então se vocês quiserem falar comigo sobre qualquer coisa, é só me chamar. E eu vou falar pra vocês sobre a atividade que tá lá no AVA, que eu criei, né, pra depois dessa oficina. Vocês vão ter que assistir um vídeo da Gabriela Prioli, desculpa. E é muito interessante o vídeo porque ele fala um pouquinho também sobre oratória, sobre argumentação. E aí vocês vão ter que analisar esse vídeo e escrever qual que é a ideia, qual o fundamento e qual a demonstração, que foi o que eu falei lá naquela parte sobre organização. Lembrando que a ideia é o que o palestrante quer passar para o público, o fundamento, em qual contexto o tema está inserido, e a demonstração, que é qual a referência utilizada, ou seja,
como os argumentos se encaixam no mundo real. Depois que vocês assistirem o vídeo e analisarem esses pontos, lá no Ava vocês vão ter que postar certinho qual que é a ideia, qual é o fundamento, qual que é a demonstração. Eu tive essa ideia, né, de fazer dessa forma para vocês aprenderem certinho essa questão da organização na prática. E eu acho que é muito bacana. E depois que eu tive essa oficina e que eu organizo minha fala assim, eu acho que fica muito mais fácil e flui muito melhor. E as ideias já vão, elas próprias, montando os bloquinhos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Até mais!